Olá, colegas. Vamos retomar os nossos 5 minutos de processo. Como todos sabem, nós estamos trabalhando a questão do direito probatório. E hoje, dentro do tema direito probatório, vamos tratar objetivamente a questão da prova pericial, disciplinada entre os artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil. E vamos iniciar fazendo a seguinte indagação: o que é, objetivamente, uma perícia? A perícia nada mais é do que uma opinião técnica de um especialista. Ou seja, há uma questão técnica que integra o objeto litigioso, a discussão da causa. E o juízo se socorre da opinião de um terceiro, com formação técnica, para lhe esclarecer o que efetivamente deve ou não ser considerado numa decisão futura. Pois bem, nós temos, nessa perspectiva, 3 espécies de perícias. A primeira, podemos dizer que se trata do exame, onde se faz a análise de um bem móvel ou de pessoa, como, por exemplo, quando se faz o interrogatório do interditando. A segunda espécie de perícia é a chamada vistoria, onde se analisa as condições, por exemplo, de conservação de um imóvel. E a terceira é a avaliação, onde se busca a definição de um valor de um determinado bem. Pois bem, como falei, isso envolve formação técnica. Por consequência, se a perícia envolver conhecimentos de engenharia, é um engenheiro que deve fazê-la. Se envolver conhecimentos de economia, é um economista que deve realizá-la. E assim sucessivamente. E este perito, este especialista, este técnico no assunto, no momento que firma o compromisso para ser perito, ele é considerado um auxiliar do juízo. E por ser um auxiliar do juízo, a ele também se impõem os mesmos ônus que se impõem ao juízo, no que diz respeito à imparcialidade. Ou seja, o perito, que deve ser isento, está sujeito às regras do impedimento e da suspeição. Assim, por exemplo, se o perito mantém uma relação de parentesco com uma das partes, está impedido de atuar na causa. Se o perito mantém uma relação de amizade com uma das partes, está, ou melhor, é suspeito para atuar na causa. Ou seja, a disciplina dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil são aplicáveis ao perito. Entretanto, não são aplicáveis a outros atores técnicos da demanda, chamados pela ordem processual de assistentes técnicos. Estes, por serem verdadeiramente defensores técnicos das partes, eles não estão sujeitos às restrições estabelecidas pelas regras do impedimento e da suspeição. São livres para atuar. E a sua atuação está vinculada a uma atuação em que interagem com o perito, fiscalizando a atividade técnica do perito, na defesa dos interesses das partes que representam. Ao lado do perito e do assistente técnico, devem as partes apresentar os chamados quesitos. E isso reclama muita atenção. Os quesitos não são perguntas aleatórias. São perguntas que devem guardar estreita e absoluta relação de pertinência com o debate, ou seja, vinculados ao tema técnico, ao objeto litigioso da causa, sob pena de indeferimento.
Ao final, o perito emite seu laudo, que poderá vir acompanhado das conclusões em peça única dos assistentes técnicos, se possível. Caso contrário, apresentam suas conclusões, suas opiniões técnicas em peças separadas, para contribuir com a solução da causa. Entretanto, o juízo não está adstrito, não está vinculado, não está subordinado à posição do perito e muito menos dos assistentes técnicos. Isso porque ele é livre para formar o seu convencimento. Posto isso, nos encontraremos no próximo vídeo, novamente com este tema. Um grande abraço.